Olá, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante. O tema desse vídeo hoje é: sabia que todas as patologias são emocionais? 100%. Desde um acidente que você sofreu até um câncer que você teve, todas as patologias começam nesse emocional. Mas o que é esse emocional, Ana? Emocional nada mais é do que a maneira que você enxerga tudo aquilo que você viveu. Suponhamos que você viveu uma situação que seja idêntica à minha. Você tem uma irmã, eu tenho a minha, ela fez algo para você e a minha irmã fez algo para mim. Só que você viveu isso que a sua irmã fez com você como uma grande injustiça. Não foi certo. Ela simplesmente pegou uma coisa que você não autorizou ela pegar. A minha fez a mesma coisa comigo, mas para mim isso não foi uma injustiça, isso foi uma sacanagem. Por quê? Porque é uma sujeira que ela faz com as minhas coisas, eu já falei pra ela não mexer, e eu vivi essa história como uma grande sacanagem dela comigo. E você viveu uma grande injustiça disso que a sua irmã fez com você. O fato de você ter vivido essa história como uma grande injustiça vai fazer com que você, agora ou lá na frente, desenvolva uma patologia, uma dor. E eu, por ter vivido essa mesma história com a minha irmã, que pode ter sido idêntica à sua, mas que eu a vivi como uma noção de foi uma grande sacanagem que ela fez comigo, vou ter uma outra patologia, uma outra dor. Por quê? Porque o seu óculos foi um, o meu foi outro. E é esse óculos que vai determinar a sua dor e o meu sintoma. E se uma terceira pessoa viveu a mesma história que a irmã dela, mas ela não viveu, não sentiu nada, isso para ela não foi um problema porque ela está acostumada, e isso para ela não é problema, ela não vai ter nada. Assim, eu preciso que você entenda que é o óculos que você usa para viver sua vida que determina a patologia que você tem. Tudo que você vive sempre vai ficar guardado no seu corpo. E isso, quem diz, é a neurociência. Tudo que você viveu, principalmente desde a sua concepção até hoje, tá tudo guardado aí, mas principalmente o que você viveu do último trimestre na barriga da tua mãe até seus 7 anos, estão inscritos aí no seu corpo a pedra, ou seja, não apaga de jeito nenhum. E é isso que você viveu que determina muitas vezes a personalidade e a maneira que você reage às coisas que te acontecem hoje. E é essa maneira que você reage ao que te acontece hoje que daqui 5, 10, 15 anos vai determinar o diabetes que você tem, a osteoporose que você tem ou um câncer que vai aparecer. Mas como é que você pode entender qual é esse óculos, para que você possa mudar esse óculos e não ficar doente lá na frente, entendendo as suas emoções. Mas na hora que eu falo de emoção, gente, não é uma emoção aleatória, não é essa emoção da psicologia, não, é uma emoção palpável. Olha o tanto que a emoção é algo que você pega. Todos os seus pensamentos, tudo aquilo que vem, tudo que você pensa, tudo que você pensa, sempre vai gerar uma emoção. Todos os seus pensamentos sempre vão gerar uma emoção. Acontece que essa emoção no seu corpo, ela não fica aí aleatória andando por ele, não. Toda emoção também produz um hormônio, um neurotransmissor, que vai ficar correndo aí na sua corrente sanguínea até que ele atinja um alvo, que é um órgão. Se você vive toda a situação que você está vivendo, está te gerando, ou todo pensamento que você está tendo, está te gerando uma emoção de estresse, você vai viver em estado de alerta. Isso vai gerar aumento na produção de cortisol, que é produzido pela suprarrenal. E aí vai chegar uma hora que a sua suprarrenal vai fundir o motor. Por quê? Porque de tanto pensar num problema, de viver ligado na tomada, de ver sempre a espera do problema, a espera daquilo que vai desmoronar e que vai ficar no seu descontrole, esses pensamentos vão te gerar uma emoção. Essa emoção, que é a emoção de medo, de estresse, de perigo, vai falar para o seu corpo, aumenta a produção de cortisol, porque ela está precisando ficar ligada na tomada, porque ela está prestes a um problema atrás do outro, a um descontrole, a viver aquilo que ela não quer. A suprarrenal começa a trabalhar sem parar para produzir mais hormônio, para te deixar em estado de alerta. Até que chega uma hora que acontece o quê? A sua suprarrenal funde o motor e aí vem uma patologia. Esse mesmo raciocínio vale para uma outra questão. Se você vive sempre uma injustiça atrás da outra, se vive injustiça no trabalho, vive injustiça com o seu marido, vive injustiça com seus filhos, vive injustiça com a sua amiga, ou seja, a vida está te oferecendo uma injustiça atrás da outra. Essa injustiça vai gerar hormônios ligados a essa noção da injustiça.
e isso vai sair por um órgão no teu corpo, chamado vesícula. Antes de sair pela vesícula, essa injustiça vai aparecer na sua TM, no seu bruxismo, às vezes numa dor no punho, às vezes numa punhalada nas costas. Ou seja, o seu corpo conversa com você o tempo todo, mas ele conversa tendo qual referência? Os seus pensamentos, porque os seus pensamentos sempre vão gerar uma emoção. Essa emoção sempre vai produzir um hormônio. Esse hormônio vai ficar circulando no teu corpo, mas ele vai estressar um órgão. E é esse órgão que agora, ou daqui 10 anos, vai te deixar doente. Por isso eu quero que você entenda que enquanto você não olhar para aquilo que você sente, você não vai se curar. Mas o que você sente? Como saber qual é esse sentimento? Como entender qual é a emoção que está por trás da sua dor? É isso que existe uma técnica, um conhecimento desenvolvido por um médico alemão, chamado medicina germânica ou 5 leis biológicas. Nesse conhecimento, você estuda e tem toda a informação sobre o que significa cada doença que existe no mundo. Eu estudei isso, mergulhei fundo na busca desse, o que essa emoção tem a ver com a patologia que a gente tem. O que faz uma pessoa desenvolver um câncer e a outra ter uma unha encravada? Da onde está isso? E isso está no nosso emocional, ou seja, está no óculos que a gente usa para viver a nossa vida. É esse óculos que vai determinar uma pessoa ter uma unha encravada ou ter um câncer. E o que eu quis buscar e mergulhar a fundo? No que cada doença estava me contando. Eu, como fisioterapeuta, eu queria entender por que as pessoas ficavam doentes, por que uma tinha uma escoliose e a outra tinha um joelho destruído. O que fazia uma pessoa ser diabética e a outra sofrer de pressão alta? Da onde vinham essas patologias? E o que as 5 leis biológicas me mostrou? Que toda patologia, ela é resultado da maneira que a gente enxerga a nossa vida. Porque é essa maneira de enxergar a vida só como uma injustiça, só como uma grande desvalorização, de viver situações uma atrás da outra, onde o outro te considera, passa por cima de você, não te escuta, não te enxerga, não te olha, não te considera, não simplesmente passa por cima de você, ou não, a noção do outro te apunhalar pelas costas, de ser uma raiva atrás da outra, ou não. Você vem e vive vivendo a vida, é uma sujeira, é uma sacanagem, é o outro abusando de você e você vive isso como uma grande sujeira. Cada óculos que você viveu uma história determina uma patologia. O problema e a questão é que sempre a vida vai te oferecer o mesmo cardápio, até que você possa dizer, chega. Ou seja, a vida vai te oferecer as mesmas situações, uma traição atrás da outra, uma traição atrás da outra, ou uma desvalorização atrás da outra. Você sendo desvalorizado no trabalho, na tua casa, pelo teu filho, porque a vida está esperando que você arrume essa caixa chamada desvalorização, chamada injustiça. Ou seja, a vida está te pedindo para que você arrume essa história. Quando você não arruma, quando você vai prolongando essa desvalorização, quando você vai passando por cima, quando você vai, a vida é assim mesmo, quando você vai se conformando, como você está aqui para evoluir, o que a vida faz? Nananina, não. Não dá para seguir a vida sem arrumar essa caixa, seja ela da desvalorização, da injustiça, da desconsideração, de uma grande sacanagem, e aí a vida te traz a conta. Quem é essa conta? A doença. Então a vida, a gente funciona exatamente assim. Você está aqui para evoluir. E essa evolução, ela vai se dar com você vivendo situações, como se essas situações estivessem te treinando, para que você possa arrumar aquilo que a vida não vai deixar você arrastar, continuar vivendo. Acontece que você acha que é o acaso, acontece que você acha que é aleatório, acontece que você acha que a vida é difícil e a gente tem que se conformar. Não, não tem que se conformar, porque cada coisa que te acontece para fazer você mudar uma história, acontece para que você evolua. Só que cada coisa que te acontece quer te dizer algo, porque cada coisa que te acontece te gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um hormônio, e que de tanto fazer essa mesma estrada, pensamento, emoção, hormônio, pensamento, emoção e hormônio, uma hora esse hormônio vai bater no órgão, e esse órgão vai ficar doente, trazendo a doença que você tem. Enquanto você não olhar, eu falo que é vir aqui,
em cima do mezanino da tua vida, e enxergar a tua vida, e entender o que está acontecendo com você, olhar para as situações que mais se repetem na tua vida, entender às vezes hoje as suas dores, porque às vezes não é só uma situação que está se repetindo mais, a vida já está te trazendo a conta, numa forma de doença. Enquanto você não entender o que acontece com você, não tem jeito, você não vai mudar a sua história, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque a vida vai te oferecer o mesmo cardápio até que você diga chega, até que você decida mudar, até que você decida olhar de frente para essa história e falar, vem aqui, deixa eu entender o para que eu estou vivendo isso. Só que ao invés de você vir para o para quê, você fica no porquê. Por que a vida faz assim? Por que o outro é assim? Por que a vida aconteceu isso? Por que eu perdi essa história? Por que eu perdi esse emprego? Por que o outro não me valoriza? E não é sobre o porquê, gente. É sobre o para quê. Para que a vida está usando a Ana para me desvalorizar e o que eu tenho que aprender com isso? Para que a vida está fazendo o outro bater no meu carro? Para que... Ana, mas até a batida do carro, claro, tudo que acontece com você acontece para que você entenda algo com isso, aprenda algo com isso. Só que você acha que isso é consequência da vida, isso é algo aleatório, isso é a vida que é difícil mesmo. Não, gente. Pare de brigar com o outro que te desvaloriza. Pare de entender o porquê ele te desvaloriza. Entenda que a vida está usando essa pessoa para te desvalorizar, esperando a hora que você vai falar assim, chega! Para, eu não quero mais viver isso, eu não vou mais me desvalorizar. E você às vezes se desvaloriza a hora que você não luta pelos seus sonhos, a hora que você se coloca para o banco de trás, a hora que você não se prioriza. Só que tudo isso vai te gerando emoção. Mas é uma raiva daqui, é uma desvalorização dali, é uma impotência de lá, até que a vida fala, ó, tá tudo bagunçado, porque você não tá fazendo o que você veio fazer, você não tá se escolhendo, você não tá mudando a tua vida, você tá plantando laranja e colhendo laranja querendo chupar limão, ou querendo colher morango, mas não tem jeito de colher morango plantando laranja. Se você não mudar, nada vai mudar, e não é o outro que tem que mudar, o outro tem que mudar na vida dele. É você que tem que mudar na sua vida. Não tem jeito do outro mudar para a minha vida mudar. Não, a vida não funciona assim. A vida é sua e você está aqui para evoluir. Para te fazer evoluir, a vida te faz viver N perrengues, N situações que na verdade a gente que vê como perrengue. Porque a vida na verdade está só tentando te ajudar a olhar para algo que não vai ter jeito, você vai ter que olhar. Mas que você olha e fala, ah, é assim mesmo. Ah, é difícil. Ah, mas a culpa é do outro. Enquanto você olhar que a culpa é do outro, você vai ficar refém dele. Mas a vida é sua, é você que tem que mudar. E a lição a aprender é sua. Agora, qual é a lição que a vida está querendo que você aprenda? Entenda o que sua dor, sua doença está querendo te pedir. A hora que você está lutando aí com diabetes, que não melhora, que não melhora, que não melhora, isso vale para o diabetes e para a noção do limite no diabetes, bem como para a resistência à insulina. O que isso está te pedindo para olhar? Para todas as guerras que você vem vivendo e que não termina. Você vive, que vive, que vive, que vive e nada muda. É uma guerra sem fim. E é uma guerra que por mais que você lute, ela não acaba, ela não muda, nada muda. Ou seja, você está dando murro em ponto de faca. Quais são as situações que você está vivendo e que por mais que você faça, não adianta nada porque nada muda? Enquanto você não olhar para essas situações e falar, bom, como é que eu saio dessa história? E muitas vezes, para sair dessa história, não é fácil, porque você vai ter que fazer algo que você não quer. Acontece que não sair dessa história porque você não quer pagar esse pedágio e ficar nessa história também está te fazendo pagar um pedágio. E seu corpo está ali, ficando numa história e não conseguindo sair dela, porque ela não muda, mas também você não toma atitude de sair dela, de fazer essa história se resolver, mesmo que seja de um jeito que você não quer. De tanto ficar nessa briga, seu corpo pode te ajudar, te traz um diabetes, uma resistência à insulina. Ou seja, a patologia está aí para te ajudar. Mas aonde ela começou? No seu jeito de olhar para essa história como uma guerra que você luta, que você luta, que você luta, que você luta e não adianta nada. O que essa doença te pede? O que você tem que olhar para tudo isso que está acontecendo com você? Como é que você sai desse novelo de lã que está a sua vida?
É isso que você tem que fazer. É entender. Eu me tornei uma especialista nisso. Hoje o que eu faço com meus pacientes? Ajudo eles a saírem desses novelos de lã que eles mergulharam e estão perdidos ali dentro. Eu ajudo meus pacientes a entenderem o que a vida espera deles. Quais são as lutas que a vida está oferecendo e que eles não estão conseguindo sair. Só que enquanto você viver de guerra, você vai ter os mesmos pensamentos, gerando as mesmas emoções, gerando os mesmos hormônios e impactando o mesmo órgão. Vai chegar uma hora que esse órgão vai morrer, que ele vai fundir o motor, e é aí que vem a sua doença. Enquanto você não se entender na palma da tua mão, entendendo que às vezes hoje é só uma situação se repetindo, ou não, entendendo que hoje significa a sua dor, a sua doença, aquela coisa que está sempre te incomodando há 10, 15, 5, 1 ano. Enquanto você for arrastando a sua vida, você não vai sair do lugar, porque quem arrasta não consegue sair do lugar. É hora de você se entender, e as respostas estão aí na sua vida, de 2 formas. A sua doença conta tudo sobre você. E o seu corpo conta tudo sobre você. O dia que você parar e olhar o seu corpo, olhar que jeito, Ana? Olhar o formato da sua testa, do seu nariz, da sua boca, se você tem um ombro mais elevado, se você fica corcunda, se o seu joelho é em X, se o seu pé é virado um para cada lado, se você tem culote, se você coloca mais gordura na barriga, se você coloca mais gordura no braço, se você tem papada, cada parte do seu corpo conta algo, uma história sobre você. Quando você não olhou para o seu corpo, quando você não entendeu e olhou para as cenas que estavam se repetindo na sua vida, aí a vida te traz a conta, chamada doença. Assim, cada doença também te pede para olhar para algo. E esse algo é sempre o seu óculos. Mas qual é esse óculos? É isso que você tem quando você passa por uma sessão comigo. Seja uma sessão de patologias, onde eu vou falar que cada dor, cada sintoma que você tem, está te pedindo para olhar. Ou seja, quando você passa por uma sessão onde você me manda uma foto sua e você não precisa me dizer mais nada. Eu vou te perguntar seu nome, sua data de nascimento e se você tem irmãos. O resto, o seu corpo vai contar para você. Eu vou te dizer, vou traduzir você inteirinho através de uma foto e vou te contar. É assim que você tem sobre você pertencimento. Guarda o que eu vou te dizer agora. Enquanto você não olhar para aquilo que sente, você não vai se curar. Porque é isso que você sente que te deixa doente. É o óculos que você usa para viver a sua vida que te deixa doente. Só que antes de ficar doente, a vida te ofereceu essa situação, essa história, essa mesmo novelo 580 mil vezes. Mas você não entendeu o que a vida estava te pedindo. Aí não teve jeito. O único jeito dela te fazer mudar é te deixando doente. Toda doença te pede para olhar para algo. Te pede para arrumar uma caixa. Só que antes de você ficar doente, a vida vai te dando raiva, você fica supitando, você não aguenta mais viver aquela história, você vive uma desvalorização atrás da outra, você vive uma desconsideração atrás da outra, você vive uma punhalada pelas costas, e você é atraída 50 vezes. Aí lá na frente, porque você não olhou para isso, a vida te traz a doença. O que você está vivendo? Você entende cada situação que acontece com você? Enquanto você não entender, não tem como você viver. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Guarda essa frase. Tudo que você tem de dor, de doença, começa na sua cabeça. Começa no jeito que você enxerga a tua vida. E qual é esse jeito? Isso eu te conto, se você quiser. Fica aqui comigo nesse canal, ou então venha para uma sessão. O link está aqui embaixo nos comentários. No comentário não, nos dizeres do vídeo. Tá bom? Beijo, até a próxima.